Boa noite. O livro é o Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos, estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Muito boa noite. Vamos serenar, acalmar os nossos pensamentos e pedir, Divino Mestre, que a tua boa espiritualidade possa emanar no coração de cada um dos aqui presentes. Que a nossa palestrante possa receber os bons fluidos a fim de transmitir para essa nobre e grande família que é a Casa de Cáritas os teus ensinamentos da melhor maneira possível. Senhor, continue a olhar por nós, a nos guiar e a nos proteger nessa longa e árdua caminhada, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. É sempre uma alegria retornar ao Cáritas, poder vir aqui e partilhar dessas reflexões tão importantes, tão necessárias para o nosso aprimoramento espiritual, para repensarmos esse estar no mundo cada vez mais necessário diante das lutas em que nos encontramos no plano coletivo e no plano individual. Falar de amor. Nós vamos começar o mês de dezembro. Hoje é a primeira atividade da terça-feira de dezembro, né? E nós vamos começar a falar de amor. Nesse mês natalício, em que os corações parecem estar mais receptivos ao Evangelho, estão mais receptivos a doar,
receptivos a deslocar-se de si mesmos. Então, nós vamos começar a falar de amor. Inclusive, quando eu enviei o tema, Teresa imediatamente acolheu com muita alegria, exatamente porque entendeu, percebeu o fato de ser tão apropriado para o momento, né? Claro que falar de amor é algo que deve ser constante, permanente, não só falar, mas viver esse amor em nossas vidas. Mas esse mês natalício ou natalino, ele tem a sua especialidade. Não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Então, falar de amor, e particularmente esse verbo, né? Esse verbo intransitivo, como dizia o poeta, amar e amar a si. Há aí uma ênfase para que também pensemos no amor próprio. Nós não vamos conduzir a fala hoje, do início ao fim, para tratar do amor próprio. Vamos começar por esse amar, na sua dimensão, na sua amplitude, esse amar como esse verbo intransitivo, que não pede, que não requer, mas que ama, simplesmente, sem precisar de qualquer complemento. Amar sem precisar requerer algo em troca, não há necessidade. Então, quando falamos da amplitude, da vastidão, dessa ação de amar, porque o amor, ele não é só um sentimento, ele é uma ação. Quando nós pensamos que o amor é um sentimento, talvez corremos o risco de escorregar ou de cair naquele pieguismo do amor, da paixão, que na verdade não é o amor, é a paixão, né? Daquele amor unicamente romântico no sentido distorcido de um amor que só se satisfaz quando o outro volta-se, ele se volta para você, para aquele que ama, né? Então esse amor é o amor paixão, porque é o amor que cobra, é o amor mais infantil. Nós não estamos falando desse amor, nós estamos falando do amor como esse grande fundamento da vida, né? Todos nós aqui somos frutos de um ato de amor. Todos que nós aqui estamos, na nossa concepção, a concepção de nossas vidas é um grande ato de amor. Se pensarmos nos espíritos que trabalharam para a nossa reencarnação, reencarnação essa que não aconteceu por obra do acaso, mas que aconteceu por uma necessidade, tem um propósito, a nossa existência terrena, ela já é obra de amor, ela já é plano de amor, de uma atitude, né? Atitude, ação do Pai maior sobre nós e que designa os seus servidores para que a nossa existência se faça. Essa existência, aqui estamos nós encarnados, os desencarnados esperam o seu momento de chegada, né, nesse planeta, porque esse planeta está em fase de renovação. Apesar de tantos atropelos, perturbações que nós estamos vivendo, que às vezes roubam a nossa desesperança, nós temos que entender que a era do amor, ela já começou. E gostaríamos muito que nessa noite nós pudéssemos pensar nos eflúvios dessa era do amor. Nós pudéssemos pensar nessas emanações sutis do amor, que chegam, que tocam os nossos corações, que inspiram nossos pensamentos, que permite com que, naquele momento de impulsividade, de perturbação, de rebeldia das nossas almas, o amor, ele nos toca e faz com que nós possamos arrefecer, com que nós possamos respirar, acerenar. Então, fazemos aqui inicialmente esse convite a todos para que nós possamos começar a perceber as sutis influências da era do amor que já começa pouco a pouco a se estabelecer nesse planeta. Aparentemente, quer dizer, parece um paradoxo, na verdade, porque nós estamos vivendo na conjuntura mundial tantos problemas, né? Ainda guerras, ainda a destruição da vida, o desrespeito pela vida, ainda a miséria moral, material, mas a era do amor já se estabelece nesse planeta. E gostaria de dizer também que nunca se falou tanto de amor como nos dias de hoje. Nunca se
se apontou, indicou, referiu-se, assinalou o amor como nesses nossos tempos. Apesar de sermos ainda um mundo de expiações e provas e habitarmos um mundo material e materialista, ainda materialista. Então, pensando nessa concepção e nesse fundamento da vida que é o amor, eu gostaria de partilhar um pensamento de um daqueles que contribuíram para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente um espírito protetor. Não é a voz de Allan Kardec, mas no capítulo 8, já no final do capítulo, quando ele fala, o tema é deixai vir a mim as criancinhas. O espírito interpreta essa passagem do Evangelho de Jesus. E ele diz o seguinte: se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Ora, o amor é uma força. Porque mesmo com todas as perseguições, mesmo com todas as injúrias, mesmo com a perseguição daqueles que nos odeiam, ou aqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que insistem ainda no ponto de vista materialista, pelo culto às riquezas terrenas, pelo culto ao poder no plano terreno, pelo culto às próprias vaidades, ao orgulho, pela sustentação de um ego atroz, que só pensa em si mesmo e não numa coletividade, e não no próximo, naquele próximo que está ali precisando de ajuda, seja um pão, seja uma cesta básica, ou mesmo apenas uma palavra de conforto, apenas que possa ser ouvido por alguém. Então, mesmo com todos esses acontecimentos, essas maldades, eles não nos arrebatam, porque nós temos a força do amor. E que força é essa tão poderosa? Será que esse texto aqui não é um devaneio? Parece coisa de romance, isso aqui parece banal, a vida não é isso. Que essa força, tudo que se pode desejar sobre a terra, o que significa dizer isso? Que tendo amor eu tenho tudo? Mas eu preciso de comida. Eu preciso de bens materiais, vamos dizer assim. Sim, nós precisamos porque nós estamos encarnados. Ninguém aqui está negando que nós precisamos de bens materiais para fortalecer ou para, na verdade, permitir dignidade à vida física. Contudo, a questão é como se olha para esses bens. Qual é o valor? Como é que nós mensuramos esses bens na nossa vida? Essa é a questão. Porque para muitos, ter é o mais importante. Não é o ter no sentido da matéria e não no sentido de ser alguém. Já paramos para pensar o quanto somos amados? Já paramos para pensar quantos amores existem na nossa vida? E quando falamos de amores, não nos referimos a um parceiro ou uma parceira. Não é aquele amor da paixão. Nós estamos falando do amor enquanto sustentação da vida. A criança humana, quando chega ao plano físico, ela precisa de muitos cuidados. Do contrário, ela não se desenvolve. E os cuidados duram muito tempo para a criança humana. Quanto tempo que dura a infância, a adolescência, até chegar na vida adulta? Todos esses cuidados representam atitudes da força do amor. É aquela mãe, quantas horas de sono, quanto cansaço, reconhecer todos os sinais do seu bebê, aquele casal que cuida, aquela criança que parece tão frágil, e é frágil fisicamente. Embora seja um espírito com as suas forças ainda reservadas, mas que vai se revelar. Então, quanta dedicação nesse gesto.
nessa atitude, nessa força, nessa bravura de cuidar de um filho doente, de cuidar daquele que, se você não direciona a sua força, ele morre, ele se perde, não é? Do mesmo modo, no trabalho que nós fazemos, nas atividades que nós fazemos, se não colocarmos amor, essa casa, ela só pode ser iluminada, ela só pode florescer se tiver amor, se tiver essa energia que se coloca como fazendo o melhor que se pode. Quando nós fazemos isso, essa inteireza, essa ação integral naquilo que se faz, nós estamos em paz, nós estamos felizes, nós estamos gratos, porque o sentimento de gratidão também é amor. Ser grato é sentir amor no coração. Ser grato é sentir-se pertencendo a uma engrenagem em que se é uma pequena peça e que se começa a perceber qual é o meu valor nessa engrenagem. O que eu posso fazer nessa engrenagem? Seja a família, seja o trabalho, seja o país. Né? Então, nesse sentido, nós estamos falando dessa força, essa força que não, mesmo diante das adversidades, não vai nos arrebatar, e que tendo essa força, tendo tudo o que se pode desejar sobre a terra, porque é a pérola por excelência, sendo pérola por excelência, indica o seu valor, a sua medida, no sentido de como é fundamental na nossa vida, porque Deus é amor. E aí é quando nós não podemos falar de amor sem falar de Deus. Porque ninguém ama sem Deus. Quando se ama sem Deus, não é amor, é paixão, é ilusão, é posse, é orgulho. É uma necessidade de querer satisfazer os seus interesses pessoais e não satisfazer o espírito. Satisfazer um espírito que pensa no próximo, por exemplo. Eu me sinto bem quando eu ajudo, eu me sinto bem quando eu aprendo, quando eu percebo que eu estou me desenvolvendo, que eu estou progredindo. Não só no conhecimento, mas espiritualmente, porque eu me sinto melhor hoje. Antes eu tinha atitudes mais rebeladas, porque todos nós temos uma fera dentro de nós. Todos nós. Mas nós precisamos trabalhar essa fera que habita em nós. Essa fera que é ligada às nossas sombras, quer dizer, aquilo que nós não conseguimos, que nós estamos aprendendo a iluminar. Todos nós temos. Né? Como espíritos imperfeitos que somos. Como espíritos que estão em aprendizado permanente. Então, essa fera que tem em nós, e essa fera ela se revela naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos de intempérie, naqueles momentos de turbulência, né? E às vezes é preciso tão pouco para a fera aparecer, e aí nós temos que domar essa fera, quer dizer, educar essa fera que está em nós. E se não for por meio da presença de Deus em nós, nós vamos ainda nos comprometer, nós vamos ainda nos iludir. Por isso que Jesus veio. Jesus veio, e ele veio naquela manjedoura tão simples, porque a manjedoura é a representação do... Quando o Sol, quer dizer, o governador desse planeta, no sentido de que foi o criador desse planeta, que arquitetou esse planeta como uma morada na qual nós pudéssemos evoluir. E diga-se de passagem, é um belíssimo planeta, o planeta Terra. É um planeta belo, é um planeta que tem todas as suas riquezas naturais, né? E que o homem, infelizmente, ainda não sabe lidar com essas riquezas. Né? Estamos aprendendo a cuidar, a tratar da Mãe Terra. Né? A natureza, falava-se da mensagem, na mensagem que Bia leu, Emmanuel fala exatamente dessa natureza, como algo materno, né? Ele fala disso. Né? Então, nesse sentido, é que por isso que nós precisamos nos educar, e nos educar para o amor. Isso é urgente. Para o amor.
toda essa turbulência que nós estamos vivendo na coletividade, ela vem, se nós seguirmos com Jesus, né? Procurando encontrar e sentir a presença de Deus em nossos corações, nós seremos mais amorosos, mais tolerantes, mais pacientes. Não deixaremos que a esperança se apague dentro de nós. Seremos mais seletivos nas programações que estamos assistindo na televisão, o que estamos consumindo nas redes sociais, em todas as mídias, rádio, jornal, televisão, né? Que leituras nós faremos, o que assistiremos. São programas para nos deixar tensos e nos deixar acabrunhados. Eu confesso que no sábado passado, uma determinada emissora do nosso país, eu estava num restaurante com a minha família, a televisão estava ligada nessa emissora, e cada vez que eu virava o rosto, eu via um caixão. Aquilo me incomodou profundamente, por tornar a dor alheia um programa de entretenimento. E aquilo durou muitas horas, né, por uma cobertura ao vivo do que estava acontecendo na cidade de Chapecó. Né? Eu fico pensando, se fosse um ente meu, se fosse a minha família, né, nós não pensamos, nós pensamos como algo que parece que é um objeto, porque é para apreciação. Cada vez que eu virava para a televisão, eu via um caixão passando. Né? Aquilo me incomodou. De modo que eu não pedi para desligar a televisão, porque eu tinha que ter a paciência, porque as pessoas que estavam ali talvez estivessem se entretando. E eu não podia egoisticamente dizer, garçom, desliga a televisão porque eu não quero ver. Eu não poderia dizer isso. O que eu tive que fazer? Parar de olhar, não mais virar a cabeça na direção daquela televisão. Não é? Então, eu imagino uma pessoa que ficou sentada horas assistindo aquilo. O que fica na tela mental? O que fica na paisagem mental? Não é? Claro que não é a dor daqueles que perderam os seus próximos, bem próximos, não é? Mas a gente fica ruminando num tipo de emoção que não é construtiva. E aí nós esquecemos de desligar aquela televisão e fazer uma prece por essas pessoas, orar por essas pessoas. Que quando nós estamos nos entretendo com aquilo dali, nós estamos nos deixando nos influenciar pelo cenário vamos dizer, pelo cenário de desolação que se abate. Nós não estamos ali fazendo luz, porque quando nós oramos pelo próximo, nós estamos iluminando primeiramente a nós. Olha a caridade, não é? E primeiramente a nós, porque sai do nosso coração, da nossa vibração amorosa. E essa vibração, ela nos envolve. Daí a importância da prece, da meditação, para que nós possamos desligar todos esses aparelhos, que são fantásticos, mas eles estão, se não tivermos cuidado, eles vão nos enlouquecer. Porque não é só, antigamente era só televisão, né? Antigamente era só televisão. Agora a gente tem todos esses aplicativos e canais de rede social, fora o correio eletrônico, e-mail, né? Que também são formas de receber, são meios de receber informação. Então, nessa conjuntura tecnológica, eu queria, e aí quem somos nós, né, nisso tudo? Somos seres amorosos ou somos seres desesperançados, né? Seres que vão aceitar que o mundo está perdido. Um cristão, um espírita, ele jamais pode pensar dessa forma. Ele pode até pensar por alguns minutos, né? Mas ele não pode alimentar, nutrir e ter como direção esse pensamento. Não, ele não pode. Então, eu vou apresentar para vocês, vamos refletir a partir de um romance
de um conto do século XIX. Um escritor português, alguns de vocês devem conhecer, chamado Eça de Queiroz. E Eça de Queiroz, em 1892, ele escreveu um conto, aqui está Eça de Queiroz, ele escreveu um conto intitulado Civilização. Esse conto ele escreveu em 1892, e nesse conto nós identificamos o supercivilizado Jacinto. Nós gostaríamos de... Vamos analisar, vamos conhecer Jacinto. Eu sou apaixonada por Jacinto, por esse personagem, né? E vamos, ao conhecer Jacinto, pensar em nós, como civilização, como pessoa nesse mundo, né? Jacinto é um homem que habitou o século XIX, na ficção de Eça de Queiroz, ok? Não é um personagem de um conto. Eu fico imaginando, e esse conto, né, que fala de civilização, qual o sentido dessa civilização, essa civilização, né, de homens que habitam, como esses homens se portam nessa civilização, essa civilização que talvez nem seja tão diferente daquela do século XIX, vamos dizer assim, da sociedade do século XIX, talvez a nossa seja mais arrojada, mais sofisticada em determinados aspectos, né? Mas o homem, enquanto filho de Deus, enquanto espírito, talvez não seja tão diferente. Então vamos pensar. E aí eu vou apresentar para vocês Jacinto. Quem era Jacinto? Não é? Jacinto era um homem que tinha tudo. Tudo ele tinha. Vivia no maior conforto, né? Gente servindo, fazendo tudo. Ele não fazia nada, na verdade, né? Jacinto vivia numa casa com todos os aparelhos tecnológicos, né, que a época poderia fornecer. Ele tinha aparelho para medir tudo, ele tinha aparelho para fazer tudo que vocês imaginarem, né? Todos os aparelhos, inclusive os aparelhos arrojados de comunicação, ele também tinha na sua casa. Jacinto, ele, na hora que, além de toda a tecnologia, ele tinha uma biblioteca com 25 mil livros. Desses 25 mil livros, 1.700 era sobre sistemas filosóficos, né? Então, um homem com toda a intelectualidade, a cultura, o conhecimento, todo aparado do ponto de vista tecnológico. E na hora de fazer a sua toalete, Jacinto passava 15 minutos só para pentear os cabelos. Tinha 4 escovas para pentear o cabelo, cada escova de uma cerda diferente. Ele passava 15 minutos para pentear os seus cabelos. E Jacinto bocejava. Ninguém entendia por que Jacinto bocejava tanto. Porque Jacinto, com tantas facilidades e comodidades, né, como assim, aquele homem modelo de civilização, ele vivia corcundo e bocejando, né? Então, Eça de Queiroz, e aí eu vou trazer algumas passagens do conto. O conto é narrado em primeira pessoa e ele diz assim: eu possuo precisamente um amigo, o seu nome é Jacinto, que nasceu num palácio com 40 contos de renda em pingues terras de pão, azeite e gado. Era ele, de todos os homens que conheci, o mais complexamente civilizado. Ou antes, aquele que se munira da mais vasta soma e civilização material, ornamental e intelectual. O que, porém, mais completamente imprimia àquele gabinete um portentoso caráter de civilização, e aí era dentro da biblioteca de Jacinto, eram sobre as suas peanhas e carvalho os grandes aparelhos facilitadores do pensamento. A máquina de escrever, os autocopistas, o telégrafo Morse, o fonógrafo, o telefone, o teatrofone, outros ainda, todos com metais luzidios, todos com fios, com longos fios. Naquela época era importante ter fio, né? Muitos fios. Constantemente, sons curtos e secos retiniam no ar morno daquele santuário. Tic, 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 blim, 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 crac, 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 tr, tr, tr. Era o meu amigo comunicando. Todos
esses fios mergulhavam em forças universais. E elas nem sempre, desgraçadamente, se conservavam domadas e disciplinadas. Jacinto recolhera no fonógrafo a voz do conselheiro Pinto Porto, uma voz oracular e rotunda, no momento de exclamar com respeito, com autoridade: maravilhosa invenção, quem não admirará os progressos deste século? Ele grava a voz do conselheiro Pinto, que era uma visita ilustre, e que Jacinto tinha interesse numa das sobrinhas de conselheiro Pinto. E ele grava a voz do conselheiro e, para mostrar o que os aparelhos eram capazes de fazer, ele coloca o que seria uma espécie de play dos dias de hoje para que se escute a gravação. O que acontece é que ele não consegue desligar a máquina, ele não consegue. E fica essa frase repetindo, noite adentro, vara pela madrugada. Ele sufoca a máquina com várias... Ele tenta tapar com lençóis, com panos, para não escutar aquilo ali, mas a máquina não dá conta. E ele leva para o jardim do palácio, coloca a máquina do lado fora e a máquina continua, e a máquina só termina ao raiar do dia. E essa frase exclamando, né? Isso é bem típico de Eça de Queiroz, é a ironia, né? Eça de Queiroz era a sua forma, né? Inteligente de utilizar o humor com ironia. E quando a gente lê a passagem do conto, a gente começa a rir. Eu não tenho a capacidade de transmitir como Eça de Queiroz transmite, mas essa situação é interessante, né? Porque ele ele quer mostrar, né, todo o seu poder tecnológico, mas o que acontece aqui, ele não consegue dominar a máquina, e a máquina passa a ser um inconveniente. Não é? Será que essa inconveniência também habita as nossas vidas, né, com esse poderio tecnológico? Bom, e aí vai seguindo. Como eu falei para vocês, Jacinto, ele vivia bocejando. E as pessoas não compreendiam por que ele vivia nesse marasmo. Né? E era este bocejo perpétuo e vago que nos inquietava a nós e seus amigos e filósofos. Que faltava a esse homem excelente? Ele tinha sua inabalável saúde de pinheiro bravo, crescido nas dunas, uma luz de inteligência própria, tudo o que alumiar, firme e clara, sem tremor ou morrão, 40 magníficos contos de renda, todas as simpatias de uma cidade chasqueadora e cética, uma varrida de sombras, mais liberta e lisa do que o céu de verão. E todavia bocejava constantemente, palpava na face com os dedos finos a palidez e as rugas. Aos 30 anos, Jacinto corcoveava, como sob um fardo injusto. E pela moralidade desconsolada e toda a sua ação parecia ligado desde os dedos até a vontade pelas malhas apertadas de uma rede que não se via e que na verdade o tratava, né? Como se essa rede em que ele vivia, mas como se travasse Jacinto. Né? Porém, eis que Jacinto tinha uma casa na serra e resolve visitar essa casa na serra. E o que acontece é que ele chama o seu criado, né, manda fazer a arrumação, 37 malas para Jacinto poder viajar. Né, e todas aquelas malas que vão entrar no comboio, no trem, para que ele chegue à casa de Tormes, né, que fica na região norte de Portugal. Essa casa existe, né, porque Eça de Queiroz morou nessa casa. Né, e o que acontece é que ele prepara a sua viagem, né, e manda uma comunicação para que a casa lá das serras seja preparada, porque afinal o príncipe Jacinto vai chegar com as suas 37 malas e quer todo o seu conforto. Né? Porém, o que acontece aqui? No caminho, as malas de Jacinto vão para outro lugar, e quando Jacinto desce na cidade, né, que o trem chega ao seu destino, Jacinto estava sem nenhuma mala. Né? Apenas com a roupa do corpo, e o seu amigo que o acompanhava, que é o próprio narrador. E o que acontece é que eles não tinham... Como é que eles iam chegar na casa? E aí um casal muito simples que passava pela estrada, leva os dois, né?
num animal de 4 patas, e eles seguem, vão subindo a serra. E à medida que Jacinto vai subindo a serra, ele começa a contemplar a natureza. Ele começa a observar aquele espetáculo, aquela beleza que ele não conseguia ver na cidade grande. A cidade com os seus prédios de 6 andares, com os bondes que passavam a todo momento, o trânsito muito agitado na cidade. Quando ele começa a ver a serra, aquela paisagem, a exuberância que toda aquela natureza emana, ele vai caminhando reflexivo. E quando chega à casa, outra novidade, a casa não estava limpa e nem arrumada, porque a comunicação não chegou para os seus criados. Então a casa estava, vocês imaginam, sem nenhum conforto. Jacinto não tinha roupa e um dos criados fornece o seu melhor pijama para que Jacinto pudesse dormir. E quando eles veem que o príncipe Jacinto chega, eles ficam apavorados porque precisavam fazer uma comida para o príncipe Jacinto. E eles pegam os ingredientes que eles tinham em casa, o pouco que eles tinham. E com aquele tempero da terra, aquele tempero, né, do interior, daquele tempero do pessoal ali, aquelas mulheres que cozinham com todo amor, né, que sabem o que fazem sem precisar de luxo, sem precisar de esplendor. E quando o prato chega à mesa de Jacinto, um dos pratos, Jacinto odiava fava. E quando vem aquela panela cheia de fava para Jacinto comer. E o amigo de Jacinto fica tenso, porque sabia que ele odiava fava. Como é que ele ia? E quando ele dá a primeira garfada, ele fica simplesmente assim, encantado. Porque o sabor era algo que ele nunca tinha podido provar em sua vida de homem civilizado. Depois chega uma caldo de galinha e tudo estava muito gostoso. Todos os sabores que pareciam anulados na vida de Jacinto passam a ter muito sentido nesse momento. E aí o que acontece, obviamente, é preciso ler o texto, porque eu não chego nem perto de Eça de Queiroz para dizer da beleza desse texto, que é um grande escritor da língua portuguesa, né? E o que acontece é que, após o jantar, Jacinto chega a uma janela e ele encosta na janela e começa a contemplar o universo. Aquele céu estrelado que ele não conseguia ver na cidade grande, que ele não conseguia, que a sua vida de civilizado não permitiam que Jacinto enxergasse. E aí vejam os pensamentos de Jacinto nesse momento. E depois voltamos para, ainda aqui é o narrador, né? E depois voltamos para as alegrias únicas da casa, para as janelas desvidraçadas, a contemplar silenciosamente um suntuoso céu de verão, tão cheio de estrelas que todo ele parecia uma densa poeirada de ouro vivo, suspensa, imóvel, por cima dos montes negros. Como eu observei ao meu Jacinto, na cidade, nunca se olham os astros por causa dos candeeiros, que os ofuscam, e nunca se entra por isso numa completa comunhão com o universo. O homem nas capitais pertence à sua casa, ou se o impelem fortes tendências de sociabilidade, ao seu bairro. Tudo o isola e o separa da restante natureza. Os prédios obstrutores de 6 andares, a fumaça das chaminés, o rolar moroso e grosso dos ônibus, a trama encarceradora da vida urbana. Mas que diferença num cimo de monte com torres. Aí todas essas belas estrelas olham para nós de perto, rebrilhando à maneira de olhos conscientes. Umas fixamente, com sublime indiferença, outras ansiosamente, com uma luz que palpita, uma luz que chama, como se tentassem revelar os seus segredos ou compreender os nossos. E é impossível não sentir uma solidariedade perfeita
entre esses imensos mundos e os nossos pobres corpos. Todos são obras da mesma vontade. Todos vivem da ação dessa vontade imanente. Todos, portanto, desde os Uranos até aos Jacintos, constituem modos diversos de um ser único e, através das suas transformações, somam na mesma unidade. Não há ideia mais consoladora do que esta, que eu e tu e aquele monte e o sol que agora se esconde são moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Desde logo se somem as responsabilidades torturadas do individualismo. Quem somos nós? Formas sem força que uma força impele. E há um descanso delicioso nesta certeza, mesmo fugitiva, de que se é o grão de pó irresponsável e passivo que vai levado no grande vento ou a gota perdida na torrente. Jacinto concordava, sumido na sombra. Nem ele nem eu sabíamos os nomes desses astros admiráveis. Eu, por causa da maciça e indesbastável ignorância de bacharel, com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Jacinto, porque na sua ponderosa biblioteca tinha 318 tratados de astronomia, mas que nos importava de resto que aquele astro além se chamasse Sírius e aquele outro Aldebarã. Que lhes importava a eles que um de nós fosse José e o outro Jacinto? Éramos formas transitórias do mesmo ser eterno. E em nós havia o mesmo Deus. E se eles também assim o compreendiam, estávamos ali, nós, à janela, num casarão serrano, eles, no seu maravilhoso infinito, perfazendo um ato sacrossanto, um perfeito ato de graça, que era sentir conscientemente a nossa unidade e realizar durante um instante, na consciência, a nossa civilização. Vejam, meus irmãos, que beleza! É uma civilização em comunhão com a natureza, com o universo, com Deus. Essa é a civilização que Jacinto descobre nele mesmo, como pertencente a esse todo orientado para um mesmo fim, como diz, formas transitórias do mesmo ser eterno, e em nós havia o mesmo Deus. Jacinto precisou ir para o silêncio da serra para encontrar Deus, para encontrar esse amor perdido na sua vida. Essa falta de amor que torna o ser humano entediado, agressivo, perturbado, violento, intolerante, impaciente. O amor, ao contrário, ele dulcifica, ele nos torna seres mais leves, mais otimistas, mais positivos, porque sabemos que esse planeta não é um planeta desgovernado. Emmanuel diz isso no livro Pão Nosso. O planeta Terra não é um planeta desgovernado, mas nós achamos que ele está desgovernado. Quem está desgovernado, se não agirmos e nos conduzirmos pela força do amor, e Jesus é nosso maior modelo e referência, nós vamos ficar desgovernados. E temos os nossos momentos de rebeldia, não é? Mas por isso que é preciso, vamos pensar esses sutis eflúvios do amor que podem chegar quando alguém chega em casa cansado depois do trabalho e tem lá aquela criaturinha que está lhe esperando, seja uma criança, seja um animal, seja um filho, não é? E que você vai, que você abraça, que lhe sorri, e que você, parece que toda aquela carga, aquele fardo, aquele peso do dia, você já nem sabe mais onde está, porque ali você se renova.
O que acontece com Jacinto é um Natal, porque é uma grande renovação. É um reencontro com Deus, que é um encontro consigo mesmo. Nós, às vezes, nos perdemos de nós, porque nos iludimos, achando que nos encontrar é adicionar bens materiais ou agir conforme a moda, o modelo ou tendência. O modelo para nós é Jesus. Jesus não lançou nenhuma moda, nenhuma maneira de se vestir, não lançou, nem disse que qual seria a língua mais perfeita, ou qual seria a cultura mais perfeita, o povo mais perfeito, nem sequer fundou religião. Jesus não fundou religião. Jesus veio trazer o amor para nós. E dizendo que amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo, é que ninguém ama a Deus se não for por meio do próximo. Ninguém pode ser parceiro de Deus, eu sou amigo de Deus, Deus é meu camarada, se não for por intermédio do seu próximo. E há diversos ensinamentos de Jesus, nos evangelhos, por meio das parábolas, e que o Espiritismo revivifica, porque explica, porque tira Jesus da cruz. O Espiritismo tira Jesus da cruz e nos mostra Jesus como nosso parceiro, como nosso irmão, como aquele que nos quer bem. E o Deus não é um Deus punitivo, castrador, que oprime, que traz a culpa, de modo que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Não, o inferno pode habitar o nosso coração. E podíamos dizer que Jacinto vivia numa espécie de inferno. Só que não era o inferno do ódio, da rebeldia, era o inferno da falta de ação, do comodismo, não é? E quantas vezes nós não ficamos acomodados, está tudo muito bem na sua vida. Mas aí você começa a ficar desestimulado, você começa a ficar impaciente, você começa a ficar intolerante, e dá aquele vazio dentro de você, e você não sabe por quê, e você faz assim, mas está tudo bem, está todo mundo com saúde na minha família, não tem um problema, né? Mas aí é quando você percebe que você talvez está vivendo esse marasmo de Jacinto. Está vivendo essa falta de dar sentido à sua própria existência. A existência de Jacinto não tinha sentido nenhum. Quer dizer, não tinha porque ele não conseguia perceber isso. Não é? E quando ele entra em contato com aquelas pessoas tão simples, tão humildes, aquelas mulheres que fazem aquele jantar de sabor inesquecível, e ele dorme, gente, num estrado de madeira. Não é na cama com todo o seu conforto. Não é? E o amigo dele fica admirado porque depois ele diz, não voltarei para a cidade, aqui ficarei. E o amigo fica, não acredito. Como vai viver sem a biblioteca, sem os aparelhos tecnológicos, sem tudo aquilo? E ele vai, obviamente, ele vai reformar a casa, né? Passa a ter uma relação com esses trabalhadores da sua casa. E eu imagino que essa de Queiroz devia ter uma relação tão forte com esse personagem que fez com que ele, no ano seguinte, publicasse um romance, A Cidade e as Serras. O conto não bastava, né? O conto tem mais ou menos 20 páginas e o conto não bastava. Então ele publica um romance no ano seguinte, e aí nesse romance a gente tem toda a história alongada, desenvolvida, né? Jacinto, eu não vou contar o que acontece com Jacinto. E aí convido a lerem o livro ou começarem pelo conto, né? Então, é nesse sentido, e aí trazemos essa frase de Divaldo Franco, que tem inspiração direta de Joana de Ângeles, né? Essa frase está identificada num livro de Divaldo que não é psicografado, que é o livro Sexo e Consciência, né? Mas palestras que eu já ouvi de Divaldo, ele remete a Joana, né? essa afirmação, aos ensinamentos de Joana de Ângeles. Ele diz, o amor é a alma de Deus, porque Deus é a alma do amor. Percebem por que nós sofremos? Porque nós nos afastamos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa essência. Não existe isso, fulano é mau, fulano é ruim. Ele é filho de Deus, mas ele pode ter, o trem de sua vida pode ter descarrilado e, consequentemente, ele vive nas ilusões. Né?
Quantos espíritos desencarnados que nos comunicam, vêm com ódio, vêm com rebeldia, né? Que no fundo aquele ódio, aquela rebeldia, ela esconde, ela é uma máscara, né? Para aquela criança insegura e enferma que não dá o braço a torcer, que não pode mostrar que vai arrefecer ao amor. Às vezes até nos ironizam, amor, que amor? Dizem isso para nós. Mas aí quando nós falamos de amor e eles sentem os eflúvios do amor, de uma vibração amorosa que uma reunião de intercâmbio proporciona, eles se arrepiam. Eles dizem, o que está acontecendo que eu estou me sentindo diferente? Né? E eles dizem, estou ficando com sono. Eles dizem, eu estou diferente, o que é isso que eu estou sentindo? Porque faziam anos, às vezes décadas, séculos, que não sabiam que era isso. Porque o espírito fica aquele brutamonte, né? Aquele brutamonte é uma máscara que se constrói, mas que tem um eu ali tão pequeno que ele ofusca. O orgulho impede, né? E o afasta. E aí, às vezes, espíritos afins, ou melhor, familiares a esse, que quando aparecem, que eles sentem a vibração amorosa, às vezes de uma mãe, faz séculos que não vê, né? Uma avó, ou de alguém, um pai, alguém muito querido, eles desarmam, o choro é intenso. Né? Isso pode acontecer conosco, não é só uma questão de intercâmbio espiritual, eu quero dizer na nossa própria vida. Às vezes é um pai que desaba num choro, porque teve que trabalhar tanto durante a vida, que a sua filha cresceu, chegou aos 12, 15, e ele não acompanhou o crescimento da filha. E ele traz uma dor profunda, porque ele está se tornando alguém mais sensível, mais ligado, né, a esse momento de convivência familiar, a valorizar a convivência fraterna, a valorizar o ambiente doméstico, né, a valorizar esses momentos, porque começa a entender que a busca pelo dinheiro ou pelo sustento não é tudo na vida. Imaginem, meus irmãos, esses homens poderosos, ditos poderosos na vida física, que têm milhões em suas contas bancárias. Né? Imagine o vazio que essas almas talvez até já sintam, mas que não arrefecem, mas que no dia que caírem em si para os reais valores, são os valores espirituais da vida, né? Porque nenhum poder vai comprar saúde, né? Nenhum poder vai comprar paz, vai comprar serenidade de espírito, vai comprar aquela consciência tranquila, porque nada disso se adquire, isso se aprende pelo trabalho, pela dor, por uma profunda necessidade de voltar-se para o próximo, e é o que acontece com Jacinto. Jacinto tinha tudo, mas não fazia nada com isso que tinha. Né? Não tinha efeito multiplicador a vida de Jacinto. Então, efeito multiplicador. Vamos começar a pensar que nossas palavras e ações podem ter um efeito multiplicador. Porque pode influenciar outras, tantas, muitas, de forma que nós não imaginamos. Vamos começar a pensar nisso. Aquilo que nós fazemos, que vai beneficiar alguém, que vai fazer alguém se sentir bem, que vai ser importante para a vida de alguém, seja alguém próximo, bem próximo, dentro de nossa casa, de nossa família, ou alguém desconhecido, que vai chegar lá, a nossa vibração chega. Né? Então, Deus é a alma do amor, o amor é a alma de Deus, porque Deus é a alma do amor. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Jesus diz, está lá no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Lucas, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Isso é a lei de amor, que envolve a lei de justiça e de caridade. Não é? Esse é o princípio, essa é uma lei natural, lógica da vida. É essa lei que nós estamos aprendendo a realizar em nós. E Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Inteiramente. Então, semeemos o amor, estendendo o bem.
A sociedade ainda vê o amor nesse sentido piegas. Não, o amor é uma força. Quem destruiu a força do amor foi a sociedade materialista. Isso começou já desde os romanos. Né? Mas Jesus veio, e veio em pessoa, não mandou nenhum enviado. Né? Ele veio, escolheu os seus apóstolos, um a um, não tinha WhatsApp. WhatsApp, meu Deus do céu. Escolheu um por um aqueles 12 homens para o seguirem, para que pudessem ser esses efeitos multiplicadores de sua mensagem, de sua ação. E ele é o maior exemplo, por toda a ação que realizou. É um grande exemplo de coerência, porque ele não só falou, mas ele fez. Porque encontra-se nas outras culturas antigas, persas, chineses, egípcios, hebreus, vai se encontrar essa ideia de um embrião de lei de justiça, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Mas esses filósofos, esses homens que disseram isso, eles não praticaram isso de forma integral, como Jesus praticou. E por isso que ele veio. Né? Uma curta existência de 3 décadas, suficiente para deixar um rastro que até hoje o mundo sente os seus eflúvios e vai sentir cada vez mais. Cada vez mais, porque nós estamos caminhando para essa era do amor. Não tenhamos medo, não nos deixemos levar pelas desesperanças que assolam as mentes no planeta, nesse momento. Porque cada luz aqui que se faz é necessária. Vamos lembrar essas luzes que estamos acendendo. É tão bonito isso do período natalino. Cheguei aqui hoje, estavam, né, os trabalhadores dessa casa empenhados para colocar as luzes. Né? Vemos as luzes da nossa cidade, mas lembremos das luzes que podemos acender dentro de nós. Essas são as luzes fundamentais. Cada pensamento que a gente faz, cada pensamento, vamos dizer, mórbido, estamos apagando as nossas luzes. Podemos ficar alguns minutinhos de pensamento mórbido, afinal somos humanos, né? Mas que esses pensamentos mórbidos não nos acompanhem por horas e por dias, porque se isso começar a acontecer, estamos doentes, precisamos de ajuda. Tem algo errado em nós. Né? Então, fazendo essa alegria, nosso sorriso é necessário. Né? A espécie humana é a única espécie de animal capaz de sorrir. Ó, já tem gente sorrindo aqui. É a única espécie, ó, já tem gente sorrindo, capaz de sorrir. Né? Sorrir. E como nós ficamos bonitos ficamos bonitos e bonitas quando sorrimos. Impressionante. Então, não elejamos aquele pitbull de cara amarrada, não. Né? Olha aí você sorrindo. Olha aí quanta beleza. Né? Essas luzes que vão... Olha só. Essas luzes que se acendem. Né? Então, esse sorriso, ele é amigo da leveza que nós estamos buscando na nossa vida. Eu acho que todo mundo aqui está buscando leveza. Está buscando não pesar tanto, não ser tão rígido, não ser tão sério, não ser tão séria, né? Sorrir mais, agir com mais simplicidade. Acho que todos estamos buscando isso. Né? Olha aí, cada sorriso bonito. Né? Não precisa nem de tanto cosmético. Né? Essa beleza natural. Né? Então, então, vamos terminar com um poema de Cecília Meirelles, quando ela, no livro dos Cânticos, eu particularmente gosto muito desse livro dos Cânticos. Esse livro foi escrito em 1927. É um livro absolutamente espiritualista. Absolutamente. São 26 ou 27 cantos. Eu não me lembro exatamente o número, mas são mais de 20. Não chega a 30. Os cânticos, que cada cântico é um poema. E é, na verdade, é um grande canto de louvor à vida, à dimensão espiritual do ser. Cecília Meirelles, né? Nós aprendemos com os poetas, com os escritores, né? Aprendemos também. Né? Então, aqui é só um recortezinho do cântico número 7, e ela diz: não ames como os homens amam. Não ames com amor. Ama sem amar, ama sem querer, ama sem sentir. Ama como se fosse outro. Ama como se fosse outro. Quer dizer,
ela está chamando a atenção aqui para um amor que não pode ser egoísta. Não pode ser aquele amor que exige. Eu só vou amar se você me der isso. Eu só vou fazer o carinho se você fizer o carinho também. Né? Eu fico com a régua medindo o quanto de amor ele me dá para eu poder dar a mesma quantidade de amor. Não, gente, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é outra coisa. Né? O amor, vamos pensar na imagem da árvore, né? A árvore com seu tronco, as suas folhas, né? A abundância de vida que ela tem, de seiva, né? Ela dá sombra, ela abriga, ela dá frutos, ela faz isso sem querer nada em troca. Assim é a natureza. Porque a natureza é a grande uma manifestação divina para todos nós, gratuita. Deus está aí se manifestando todos os dias. Essas mangas que caem aqui. Essas mangas deliciosas, esse jardim do Cáritas. Olha aí a manifestação. Né? E nós não valorizamos. Não, só quando for comprar no supermercado, só quando bota lá um pacote para dar de presente. Não, gente. Olha aí. Às vezes aquele fim de tarde, a luz, são as pinturas naturais, divinas, e que os pintores, os artistas tentam reproduzir, porque toda arte tem inspiração na natureza. Né? Os poetas inspirados, eles não fazem aquilo ali sozinhos, os pintores. Eles, né? Esses gênios que recebemos no planeta Terra, eles não fazem isso. E a arte é ainda mais bela na espiritualidade. Né? Aqui é só uma pequena amostra. Então, nos deixemos encantar, deixemos a nossa alma, vamos dizer, deixemos a nossa alma aberta a essas influências positivas, inspiradoras para a nossa vida. Nesse mês natalino, vamos pensar nessas luzes que vamos acender. Assim estaremos amando a nós mesmos. Estaremos amando a si próprio, porque você ama a Deus, você ama você. Você se valoriza, você dá, você permite colocar em ação os seus potenciais. A começar pelo sorriso, que é um potencial, né? Que é uma grande, não de força. Então, terminando aqui, Joana de Ângeles deixa essa mensagem para nós. O amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. Não é isso? Vou repetir. O amor. Vamos repetir todos? Se eu amo o outro, eu me amo também. É via de mão dupla, de troca. Né? Então, amemo-nos e vamos amar ao outro. Amar e amar a si. Sabedoria. É muito aprendizado para todos nós. Estamos nos melhorando, né? Estamos procurando aprender e a realizar. Muita paz para todos. Quem vai fazer a prece? Wagner, você foi eleito. Vamos fechar os nossos olhos e agradecidos por esse momento de tanta luz, rogar a esses bondosos amigos espirituais que aqui nos envolvem em harmonia, em alegria, em paz, que possamos todos nós retornarmos aos nossos lares, levando esses ensinamentos de luz e de amor, para que vivenciemos cada vez mais, em todos os momentos, que assim se faça necessário nas nossas jornadas evolutivas aqui na Terra. Obrigado, Pai, infinito amor. Obrigado, Mestre e amado Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais que aqui aportam esta casa e que a dirigem. Por hoje, por esta noite maravilhosa e por todo sempre. Muita paz a todos. Que assim seja.